tudo bem com vocês? Gente, hoje está sendo o nosso primeiro programa de 2014 e eu tenho o orgulho, o prazer de ter Saulo Coelho do Instituto Ciclos aqui com a gente para um bate-papo que vai ser delicioso, inclusive porque agora, segunda-feira, dia 3, ele vai apresentar o Café com Ideias lá no Cine Show, no Cine Teresópolis. Brigadão mesmo. Antes da gente começar o nosso ping-pong aqui, deixa eu fazer uma chamadinha lá para a nossa associação comercial. Claro. Bom, gente, é sempre agradecendo a nossa parceria com a Diário TV, com a Todeschini Teresópolis, que hoje ainda está de férias em relação ao nosso espaço, mas que no próximo programa já estaremos lá de volta. E convidando sempre você para participar e visitar o nosso site, que é o www.aciate.com.br, para que você confira as nossas ações, grades de treinamento, temas de Café com Ideias e o que está acontecendo na cidade, porque o nosso site tem lá uma página falando sobre as coisas importantes dessa nossa cidade. Bom, se você tiver alguma pergunta, sugestões, dúvidas, algum tema que você queira ver desenvolvido aqui no nosso espaço, ou até mesmo assistir uma pessoa que você repute importante aqui, é só ligar para o 26420206, que é o telefone daqui da Diário TV, para o 26434767, que é o telefone da SEAT, ou escrever para o meu e-mail, que é kleber_coach@hotmail.com. Tá ok? Bom, e agora, Saulo. Tudo bem, Kleber? Tudo bom? Como é que você está? Bem-vindo de volta aqui a esse nosso espaço. Bacana mesmo ter você aqui no nosso primeiro programa do ano. Eu, mais uma vez, agradeço, estar com vocês aqui no início de ano e dizer para todos vocês que vamos estar juntos, agora segunda-feira, para ajudar mais uma vez cada um de nós a nos desenvolver como líderes e empresários. Tá certo que esse é o tema do Café com Ideias, não é isso? O tema é nossa empresa, porque todos devem ser líderes. Perfeito, bacana. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Claro. Tá, vamos dar um gostinho a essa gente para que eles venham segunda-feira te assistir, sabe, ao vivo. O que é ser líder de si mesmo? Na realidade, Kleber, quando a gente fala liderar a si mesmo, a gente está dizendo para você poder influenciar o teu dia a dia. Porque boa parte das empresas, no mundo que nós vivemos hoje moderno, exige de cada um de nós, independente da sua posição. Você que está assistindo agora o programa, às vezes você pode imaginar, mas eu ser um líder, Mas na realidade todos devem ser líderes. Por quê? Porque quando eu lidero, eu assumo responsabilidades. Quando eu lidero, eu tomo a atitude, a iniciativa. E quando eu lidero, eu impacto o ambiente onde eu estou vivendo. E quando dentro da empresa todos têm essa mesma visão, esse mesmo pensamento, a chance da empresa prosperar é muito grande. E maior ainda é a chance daquela pessoa que está liderando se desenvolver e aparecer dentro da empresa para poder buscar cada vez cargos mais altos. Certo, perfeito. Muito interessante isso. Bom, mas o pessoal em casa, como eu nesse momento, a gente pensa numa coisa. Você fala em líder, você pensa imediatamente no seu chefe superior, no dono da empresa. E nós temos uma realidade ainda de mercado, que é a centralização de poder. Então, muitas das vezes, você tem líderes natos, que pode ser a moça do cafezinho, mas que ela não tem espaço e, inclusive, tem medo de avançar porque é inibida isso. Qual é a equação para isso? Na realidade, Kleber, quando a gente fala de chefe, a gente está falando de gestor, a gente está falando de quem manda. Quando a gente fala de líder, nós estamos falando de quem toma a iniciativa. Claro que a maioria das pessoas podem ter medo de se mostrar ou dizer o potencial que elas têm. Mas esse medo em si nunca vai fazer a pessoa prosperar. Então a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que se eu quero prosperar e crescer na empresa, eu tenho que lidar com esse tipo de medo. Mas o fato de liderar significa você ter o controle daquilo que você está fazendo. Vamos dar um exemplo. Eu estou na minha empresa, eu tenho lá meu chefe, meu superior. Só que o que ocorre é que meu chefe e meu superior não está comigo o tempo todo dentro da empresa. Ou se ele está comigo o tempo todo dentro da empresa, existem funções que eu desempenho que se eu não fizer aquilo com excelência, se eu não fizer aquilo com iniciativa, se eu não fizer aquilo com atitude, quem vai fazer no meu lugar? Perfeito. Vou dar um exemplo. Pega na sua empresa, a empresa que você está trabalhando há algum tempo, que alguém foi promovido recentemente. Normalmente, as pessoas dizem que alguém é promovido por quê? Porque ele é puxa-saco. Mas será que é bem assim que funciona na prática? Bem, se você olhar na prática, a maioria das pessoas que são promovidas é porque elas tomam algumas atitudes que o restante não está a fim de tomar. E enquanto eu não pensar como líder, eu realmente vou ser mesmo. Uma pessoa tolhida, uma pessoa que vou estar abaixo de alguém, porque a minha postura, o modo como eu encaro o que eu faço, é que determina o resultado que eu tenho. Bom, vamos instigar um pouco mais isso aí.
Porque, na verdade, é o seguinte, existem os pré-conceitos. Então, é o preconceituar, eu quanto dono de uma empresa, eu quanto gestor, que aquela pessoa é paga para fazer aquilo, não é para meter o bedelho em outras. Muitas das vezes eu encontro no meu trabalho pessoas que tentaram avançar, não o sinal, mas sim ampliar os seus horizontes com as suas ideias, com a sua perspectiva, né? O seu olhar mesmo, até às vezes muito profundo. Só que não foi aceito, aquilo foi tolhido. Porque existe um preconceito que aquele indivíduo, aquela posição, não é para dar pitaco. Então, eu sei que é bacana isso que você está falando e eu acho que nós temos que ter mesmo dentro de nós uma necessidade de revermos. Eu não posso ter medo, eu tenho que ousar, eu tenho que arriscar. Agora, do outro lado, como é que a gente trabalha esse outro lado para que aceite e não preconceitue esse sujeito, esse indivíduo, esse colaborador que quer dar uma mão? Primeiro, a gente tem que pensar no seguinte. Boa parte das pessoas pensam, como você raciocinou anteriormente, porque elas acham que elas estão dentro de um balde de caranguejo. Porque dentro do balde de caranguejo, o primeiro que tenta sair, o que o restante faz com ele? Puxa ele para baixo, fala, vamos morrer, mas vamos morrer junto. Então, a maioria das pessoas estão trabalhando dentro da empresa dessa forma mesmo. Você vê que há uma visão até distorcida. Quando alguém dá uma ideia, que essa ideia é nova, pode realmente ser encarado como pitaco, alguém está se metendo onde não foi chamado. Mas olha só o foco. Se eu sou um gestor de uma empresa, e se eu tenho pessoas que eu vejo que têm a capacidade de liderar, isso me dá, entre aspas, a ideia, o motivo, uma fórmula de como fazer melhor até o meu próprio trabalho. O conceito da Revolução Industrial é aquele mesmo que você falou. Olha, você é pago para fazer o que você é pago. Só que no conceito do mundo moderno hoje, por que boa parte das pessoas estão mudando de empresa? Por que muitas pessoas querem sair do que elas estão fazendo? Porque elas não têm as suas ideias aceitas. Só que para você também fazer a sua ideia ser aceita, você tem que ter respeito, você tem que ter ética, você tem que ter um modo de conversar, uma habilidade para desenvolver. Mas o fato é o seguinte, um gestor que começa a tolir a ideia das pessoas, ele também vai ser um gestor morto. Ou a empresa dele vai estar fadada ao fracasso. Porque a concorrência, de uma forma geral, eles estão despertando para quê? Ampliar o conhecimento, melhorar a capacidade humana das pessoas, a capacidade de raciocínio, a capacidade emocional, a capacidade comportamental. Hoje, por exemplo, o que frustra as pessoas no emprego? Não é se a ideia dela não é aceita, é como dizem que a ideia dela não é aceita. Então, na realidade, quando eu trabalho o comportamento, eu consigo lidar com líderes, seja para cima, para baixo, para os lados. Na realidade, todos podem liderar, desde que todos tenham um conceito de que tudo que está sendo feito é para o bem da própria empresa, inclusive do funcionário. Não, e outra coisa, eu acho que você está colocando, você sabe, o dedo em uma ferida que é aberta. E a palavra é motivação. Porque eu estou pelas tampas, tá? A galera que me conhece com essa história da motivação. Porque o que é a motivação? Primeiro que eu não posso motivar ninguém. O que eu tenho que dar é conforto às pessoas para que não percam aquilo que elas acreditam ser a motivação de si próprio. E uma das coisas que motiva muito as pessoas é quando você respeita as ideias delas. Eu, inclusive, conheço empresas hoje que pagam por boas ideias, que eles fazem a tal da tempestade de ideias uma vez por semana, com várias equipes. Obviamente que tem muita abobrinha, mas dentro de todas as abobrinhas você tem, às vezes, lá uma pepita de ouro e você paga por essa pepita de ouro. Mas essa consciência do gestor é justamente isso que você está colocando. Já é uma consciência em que ali eu tenho pessoas que vêm para agregar e que essas ideias eu não preciso nem ir fora da empresa para buscá-las, porque ali dentro mesmo eu posso encontrá-las. Agora, eu acredito ainda, Saulo, que é muito difícil dentro de um conceito maior, né, de empresário, eu coloco muito da região, pelo menos onde eu estou trabalhando atualmente, que ainda é muito dentro de um contexto familiar, é muito patriarcada, quer dizer, é o grande pai que manda e você faz como eu digo, faça o que eu digo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, existem uns paradoxos para que a gente possa desenvolver essas pessoas dentro dessa possibilidade de liderar o espaço delas. E eu acho que o momento que se encontra a possibilidade de deixá-las realmente liderando e produzindo mais, a motivação é inevitável. Então, eu acho que nós estamos colocando assim, pontuando uma coisa importante, porque esse enlatado motivação é verdade, não é só o dinheiro que motiva. O maior entrave de aceitar uma ideia
a gente tem dois lados antagônicos aqui, né? De quem está sendo liderado e que precisa assumir a postura de um líder e pode incomodar. E quem hoje, teoricamente, está gerindo, ou é o gestor, que tem que aceitar essa opinião. O que a gente tem que lembrar é que existe uma coisa chamada estado de ego. O que é o estado de ego? É uma coisa que está ligada ao tipo de negócio, como você comentou, na sua região, na cidade onde eu nasci também, que é aqui no interior do estado do Rio, existe esse princípio patriarcal, mas o fato é o seguinte, por que as pessoas são assim? Porque existe uma palavra, chama meritocracia. Até hoje, as empresas premiam de quem é o mérito. E o mérito, ele acaba sendo individual. Então, quando alguém lança a ideia, o que as pessoas querem? Quem é o pai da ideia? Você já viu filho feio ter pai? Não é uma ideia ruim ter pai? Não. Então, quando a ideia é ruim, nós erramos. Quando a ideia é boa, a ideia foi do fulano. Então, o que a gente precisa ter? Um amadurecimento empresarial. Então, quando a minha empresa está madura, eu vou aceitar as ideias, esquecendo a meritocracia. Porque, olha só, Kleber, como você comentou, a maioria das empresas fazem brainstorm, elas se reúnem na segunda-feira para poder ter as ideias. Então, o princípio já existe. O princípio de ouvir as ideias. O que eu preciso lembrar é que eu tenho que cortar um estado de ego, que é a meritocracia. Se nós entendemos que a ideia acaba sendo de todos, sendo que vai ter um setor da empresa, um determinado lugar que vai coordenar aquilo ali, eu, como líder, eu começo a aceitar. Veja bem, quando alguém dá uma ideia, ele não quer tirar a sua posição. O que ele quer é ser reconhecido. Então, a meritocracia que está envolvida. Qual é o maior problema hoje nas empresas? Quando alguém dá ideia, alguém rouba a ideia dele. Está envolvido dinheiro? Não. Está envolvido status, meritocracia. Então, quando a gente diz por que todos devem ser líderes, é porque para as empresas sobreviver, todos precisam dar ideias. Mas dar ideia é um fato. Tem coisa acontecendo no dia a dia, por exemplo, que é bom importante assumir a liderança. Vamos dar um exemplo. Boa parte das pessoas hoje, vou dar um exemplo muito simples, tá, Kleber? Que eu faço no meu dia a dia, que eu incorporei no meu dia a dia. Às vezes você vai no banheiro, eu não sei se quando você vai lavar a mão e você vai pegar o papel, você já observou que geralmente parece que o papel fica agarrado quando é você que está lavando a mão? Então o que seria a iniciativa? Pensar em quem vem depois. Então toda vez que eu vou no banheiro, mesmo que esteja nessa situação, eu sempre deixo, depois de eu secar as minhas mãos, o papel aparecendo, porque eu estou lembrando quem vem depois. Eu nem conheço talvez a pessoa que venha depois, mas eu estou fazendo aquilo pelo sistema que eu sobrevivo, pelo sistema que eu estou envolvido. E se todo mundo pensar igual, as coisas se multiplicam. Então, dentro da empresa, ser líder não é só dar ideia, é você tomar atitude no seu dia a dia. Lembrar que tudo que passa pela sua mão pode parar na mão de alguém, e talvez seja o cliente. Perfeito. Mas nesse caso específico, se for internamente, é o meu chefe ou é a pessoa que está abaixo de mim na estrutura hierárquica da empresa. Mas o que eu tenho que lembrar é que a iniciativa tem que estar em tudo. Nas ideias, na atitude do dia a dia e principalmente no modo como a gente se relaciona. Então, se eu também, que dou ideias, não aceitar a ideia dos outros, provavelmente eu vou estar contribuindo para o pior ambiente dentro da empresa. Perfeito, mas vamos lá. Você toca numa questão que ela parte de uma coisa chamada para mim, Saulo, educação. Esse exemplo que você deu do papel no banheiro, em que você realmente parece sempre que é aquele papel, e o pior às vezes, a tonelada de papel inteiro sai na mão da gente, né? Deixando o que está atrás desfalcado do papel. E às vezes é um problema ali do equipamento. Mas veja bem, dentro da empresa, quando eu falo de liderar, será que eu não teria que educar, ensinar as pessoas princípios básicos do que é ser líder, que é o bom dia, o muito obrigado, com licença, por favor? Porque isso tem momentos que eu acho que já não existe. As pessoas elas atuam de uma forma tão mecânica em que elas esquecem que a base do você liderar um espaço, um ambiente, conduzir um grupo de pessoas é a educação. Então, você é um homem educado. Então, o teu princípio num banheiro do qual você está enxugando a sua mão e pensar no outro, poxa vida, você é uma pessoa trabalhada, independente da sua educação. Você é treinado a ter a empatia, se colocar no lugar do outro. Será que a gente não precisa mexer mais com isso dentro das empresas, ou até mesmo nos nossos ambientes familiares, sociais, para que as coisas não aconteçam como está acontecendo? Eu hoje saí de casa escutando uma notícia lamentável mais uma vez. Por uma questão de uma fechada no trânsito, uma pessoa foi morta. Então, nós estamos perdendo completamente a referência, a base que é a educação. Então, eu te pergunto diretamente, será que a gente não tem que mexer mais com isso? Sim. Agora, depende da empresa entender isso. Sabe por quê, Kleber? Por exemplo, se eu lidar com o trabalho apenas de forma mecânica, o que é eu lidar com o trabalho de uma forma mecânica? Eu imaginar que as pessoas são pagas só para exercer uma determinada atividade,
que eu estou fazendo com as pessoas? Eu estou as treinando para quê? Qual é o tipo de atitude que ela vai ter no dia a dia dela? O que vai estar ligado ali no dia a dia? Agora, lidar com a educação vai um pouco mais profundo, mesmo como você está dizendo. Eu incentivo a todos os empresários a treinar as pessoas que estão com eles. Aí você vai dizer, não, Saulo, você fala isso porque você é treinador. Sim, né? Você já viu o dentista falar que as pessoas têm que ter cárie? Você já viu o médico falar para as pessoas continuarem doentes? Então o treinador fala para as pessoas serem treinadas. Mas o fato é o seguinte, se você não treinar as pessoas, quem vai fazer isso no teu lugar? Às vezes você, como empresário, está tão envolvido com a sua atitude do dia a dia, que você não está prestando atenção no que está acontecendo dentro da própria empresa. Hoje, por exemplo, se você fizesse uma pesquisa de clima, você vai observar quantas pessoas estão insatisfeitas, não com o seu chefe, não com o seu emprego, não com a atitude ou com a atividade que ela faz, e sim como o modo que as pessoas se comportam no dia a dia. Então, quando eu sou líder, eu costumo olhar que eu posso tirar coisas positivas de circunstâncias negativas, mas que depende de mim criar o meu ambiente. Kleber, todo mundo tem escolha. Então eu posso escolher. Na palestra que nós vamos fazer, a gente vai montar, vamos fazer uma dinâmica bem interessante, que a gente vai montar dois pontos no palco e a gente vai perceber o que acontece com as empresas hoje, não diferente das famílias. Perfeito. Né? Se você é um pai e acha que seu filho tem que fazer tudo o que você quer, o que seu filho faz no primeiro momento de liberdade dele? Vai embora de casa. Então, se você acha que as pessoas da sua empresa têm que fazer tudo o que você quer, o que você acha que ela vai fazer no primeiro momento de liberdade dela? Vai mudar de empresa. Então, o que eu tenho que aprender é lidar com isso daí. Mas qual a melhor forma? Educando, desenvolvendo. A educação é a base de tudo. Então, treinamento é a única coisa que pode fazer as pessoas dentro de uma empresa realmente se comportarem da maneira mais relacionável, mais justificável para o sucesso. E com certeza isso tudo aí, quer dizer, é uma grande panela, né? Quer dizer, é uma grande feijoada, porque na verdade são muitos ingredientes, mas que eu acho que as bases são essas aí, são aquelas mais simples. Uma boa feijoada sem alho e cebola não vai a lugar nenhum. Então eu acho que a gente tem que, temos mesmo que nos voltar a conscientizar o empresário desse investimento que é fundamental, que é o capital humano. Eu tenho encontrado, e lamentavelmente encontro ainda, Saulo, empresários com planos de negócio perfeitos, maravilhosos, com bastante dinheiro, sem problemas econômicos e que esquecem a verba para poder trabalhar as pessoas que vão ser mesmo o eixo da sua empresa. E aí, lamentavelmente, a grande maioria ainda não investe no capital humano como se deveria investir. E Kleber, eu até gostaria de dizer uma coisa para todos que estão assistindo, se você é empreendedor, empresário, eu queria que você prestasse atenção numa coisa que eu vou te falar, que é importante isso daí. Quando você não cuida das pessoas que estão com você, é como se você estivesse abrindo mão do melhor resultado. Saulo, por que você diz isso? Talvez você esteja ouvindo aqui agora ou assistindo esse programa e pensando, por que será que eles estão falando que eu tenho que treinar as pessoas da minha empresa? Porque se você não fizer isso, a sua concorrência vai fazer. Então, nesse momento hoje, é a empresa mais treinada aquela que vai sobreviver às dificuldades. E as pessoas pensam, mas eu devo treinar ou não? Vou te falar uma coisa, eu fiz um curso de especialização nos Estados Unidos no ano passado, e uma das pessoas que fazem parte da gerência da General Electric estava nesse curso. E foi feita uma pergunta para ela, porque eles investem milhões em treinamento. E aí disseram para ele assim, você não acha que você está perdendo dinheiro, gastando tanto dinheiro com tanta gente? Por que você investe tanto no seu capital humano? Ele falou, por um motivo muito simples. Mesmo que elas saiam daqui, eu quero que você entenda uma coisa. Enquanto elas estiverem comigo, eu quero que essas pessoas estejam em alta performance. Porque se eu tiver líderes em volta de mim, melhor e mais bem cuidado é o meu negócio. E se elas saírem, pelo estilo de trabalho que nós temos, por desenvolver as pessoas, elas sabem onde elas podem voltar para continuar se desenvolvendo. Então, é um recado para todos nós, como líderes. Bacana isso aí. Bom, para você que está em casa, nosso tempo está praticamente estourado. Então eu tenho que reforçar o convite que você venha assistir. Esse cara aqui, Saulo Coelho, um cara fantástico, ele vem lá da psicanálise, é um cara realmente de recursos humanos, é uma pessoa que está profundamente inteirada daquilo que é a necessidade do outro e, inclusive, do mercado. Então, eu te convido, venha assisti-lo, tá? Nessa nossa primeiro Café com Ideias, lá no Cine Show, promovido pela Associação Comercial e com grandes apoiadores. Então eu deixo o mesmo convite, por favor, venham, porque olha, é isso aqui e muito mais para a gente discutir e trocar como ideia lá na segunda-feira, né? Estamos juntos lá. Bom, Saulo, é o seguinte, é óbvio
que eu não tenho tempo para continuar neste programa, mas eu vou te fazer trocar de roupa e certamente nós vamos gravar um outro programa, porque a gente tem tantas outras coisas para falar ainda, tá certo? Joia. Tá certo? Muito obrigado você mesmo. Você merece, todos de Teresópolis e região merecem. Tá certo? E você, empresário, você colaborador, você que não trabalha, você que é jovem, o Café com Ideias existe exatamente para isso, para a gente trocar ideias. E não percam a possibilidade de virem escutar o que uma pessoa tão rica está oferecendo, está doando, presenteando a nossa cidade. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua audiência, porque sem você, nada disso aqui valeria a pena. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.